mas eu quero convidar você para a gente introduzir a sequência de hoje. Mais uma vez, abrir a palavra do Senhor, agora em Gálatas, capítulo 5. Dois textos iniciais. Vamos ler aqui o verso de número 13 e 14 de Gálatas 5. Bom, vamos ler até o 16. E aí já fecha esse primeiro momento. Então, aqueles que estão com a revista atualizada, vamos fazer uma leitura uníssona, uma só voz? Gálatas capítulo 5, do verso 13 a 16. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, todos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E agora, Efésios, também no capítulo 5. Vamos ler pelo menos aí até o verso 11. Efésios, capítulo 5, de 1 a 11. Mais uma vez todos juntos. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, todos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, ou de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém. Nós temos estudado um pouco sobre ética cristã e temos visto que a palavra do Senhor nos revela, irmãos, que a vida cristã está muito mais inclinada para uma prática moral, uma prática ética, do que a maioria dos cristãos pensam. Em nossos dias é muito comum, primeiramente, não tratarmos de assuntos de ética e de moral nas igrejas, né? O pessoal só está atrás do reteté, só atrás do fogo, do rodopio, né? Só atrás da experiência, só atrás, sei lá eu, do quê? Menos de uma vida santa, de uma vida piedosa, de um estudo sincero, íntegro das Sagradas Escrituras que gera uma mudança de vida. Porém, as Escrituras nos revelam e nos mostram que a vida cheia do Espírito Santo está muito mais relacionada com uma prática de ética
e de moralidade do que com experiências sobrenaturais. Nós vimos tanto em Gálatas quanto em Éfesos a ideia de andar lá, né? Andar no Espírito, e a ideia de andar, portanto, como filhos da luz, como aqueles que fomos alcançados pela luz. Então, a vida cheia do Espírito Santo, a vida de verdadeira comunhão, como imitadores de Deus, como filhos amados de Deus, reflete uma postura de vida ética. Porque em todas as situações você vai ver ele tratando de situações do dia a dia, né? Lá em Gálatas mesmo ele vai dizer sobre a questão da mentira, que aquele que agora está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que roubava não rouba mais, agora trabalha, inclusive para acudir o necessitado. Quem mentia não mente, né? Fala a verdade cada um para com o seu próximo. Ou seja, a vida cheia do Espírito Santo, uma verdadeira vida cristã, é revelada num jeitão de vida ético. Uma postura de vida, num modo de agir de maneira ética e moral. Pouco importa aquilo que você diz crer sobre Deus, se os teus atos demonstram que você de fato não conhece a Deus. É assim que o apóstolo João vai nos ensinar na sua primeira epístola. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não pratica os mandamentos do Senhor, não anda na luz, não ama o seu irmão, ou não confessa Jesus como a cristologia que se espera. Então, na verdade, você é um grande mentiroso, né? Um cara de pau daqueles de marca maior, e que está se enganando a si. Não há nenhuma possibilidade aí para meias palavras. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E o que vai demonstrar se você é filho de Deus ou filho do diabo é que aquele que é nascido de Deus, ele pratica a justiça, ou ele anda naquilo que é justo. Mais uma vez, vida ética, vida moral, postura correta, atitudes corretas, procedimentos corretos, bons costumes, tradição que aponta para a fidelidade, para a preservação daquilo que são virtudes essenciais numa sociedade onde Deus é o Supremo, onde Deus de fato é considerado e é levado em consideração com temor e com zelo, né? Então, a vida cristã, ela vai mostrar que o jeito que você vive o seu dia a dia aponta muito mais para uma vida cheia do Espírito Santo do que qualquer experiência sobrenatural que você possa descrever. Porque experiências sobrenaturais, irmãos, podem ser produzidas, e em qualquer religião você vai experimentar delas. Aquilo que muitas igrejas colocam como manifestação do Espírito Santo de Deus, também é visto em comunidades que nem cristãs são. Manifestações de glossolalia que você encontra na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais são as mesmas manifestações de glossolalia ou de experiência sobrenatural que você vê dentro do espiritismo kardecista, que você vê dentro do islamismo, que você vê dentro do movimento carismático católico, que você vê dentro de religiões de matrizes africanas, e por aí vai. As experiências que são compartilhadas quase que de modo sem exceção em todas as religiões, praticamente são as mesmas. O que de fato mostra se você é filho de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, é como você vive, é como você anda, é como você lida, é como você é visto como esposo ou como esposa, como pai, como mãe, como filho, como empregado ou como patrão. É a postura de vida nas suas minúcias éticas. É como você lida com as questões da justiça e do direito laboral. É como você atua no pagamento do jornaleiro, ou seja, do diarista, sendo justo para dentro daquilo que pode ser.
Tem muita gente que se diz cristão, mas que acaba se aproveitando do outro por uma situação de adversidade financeira. Você não está sem trabalho mesmo? Você está na Pindaíba? Então faz o seguinte, vai lá para casa, eu te pago R$30, tá bom? Então você tem direito a comer um filãozinho, um pão francês com margarina no final do dia. Como se isso fosse uma demonstração de uma ética cristã tremenda. Você está desempregado mesmo, você está aí passando necessidade, então faz o seguinte, cara, vai lá, eu te dou qualquer coisa. Tá bom, né? Tá bom, né? Você não ia estar ganhando nada mesmo, então, são posturas éticas que demonstram, na verdade, que você não é filho de Deus, que você não é imitador de Deus, que você não anda em amor, que você não anda na luz, que você não tem nem uma vida cheia do Espírito Santo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo reflete uma prática ética. A equação é essa. Porque qualquer manifestação de experiência pode ser forjada. É fruto de uma mente muitas vezes manipuladora e que dentro de um contexto sociológico, antropológico, até para receber algum reconhecimento da comunidade, produz. Para vender uma imagem de espiritual. Só que na visão bíblica, o que vem de uma postura verdadeiramente espiritual são as suas atitudes. É o seu jeito de andar, é o seu jeito de viver, é o modo de você se relacionar, é o modo de você viver o dia a dia, mesmo diante de tantas injustiças da parte dos ímpios. O problema é que hoje, a nossa sociedade que se diz cristianizada, muito das injustiças que nós vemos no nosso dia a dia parte daqueles que se dizem filhos de Deus. Mentiroso. É assim que a Bíblia chama esses cristãos. Então, a importância de estudarmos sobre ética e as alternativas éticas se faz necessária a cada dia para que, então, na nossa vida a gente consiga refletir, de fato, o nosso temor a Deus. E aí nós temos caminhado e agora estamos estudando sobre o 7º mandamento, que segundo o Êxodo capítulo 20, verso 14, é justamente não adulterarás. E aí vamos ver que a postura de vida cheia do Espírito Santo me conduz também a uma moralidade, uma vida ética dentro do meu compromisso conjugal, dentro do meu compromisso ético no convívio conjugal ou nas tratativas relacionadas à vida emocional, afetiva na minha sociedade. Portanto, o 7º mandamento, quando nos apresenta não adulterarás, ele não refere-se tão apenas a uma prática literal de não ter um caso sexual com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, mas numa visão bíblica e ampla, te mostra que exige de você uma postura ética em todos os relacionamentos para que seja de uma maneira sacra, uma maneira piedosa, uma maneira que glorifique ao Deus a quem você diz servir. Essa deve ser a moralidade por trás, então, desse mandamento. E seguindo aí a sequência, né, dos nossos estudos, depois de já identificarmos alguns termos relacionados ao 7º mandamento, os objetivos do 7º mandamento, como formação, manutenção da estabilidade social, proteção da família e da unidade familiar, a proteção emocional dos cônjuges e dos próprios filhos, a exaltação do matrimônio como instituição de vida. Toda essa analogia, nós então começamos além da residência de poder,
organização do fato de ser da economia e todas as consequências dos materiais. Então, nós paramos aqui, inclusive, ler para ver esse nosso plano, inclusive o último que trabalha com Deus, que coloca como último para justamente aplicar na questão de número 139. Ainda dentro dos pecados, impuros. Nós lemos de certo modo aqui em Efésios, né, de um modo mais específico, que toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem a ideia de conversação maliciosa, nem palavras vãs, chocarrices, ou coisas inconvenientes, mas antes, palavras que geram ações de graça. Ele vai dizer também que toda a prática que outrora nós andávamos como filhos da desobediência, agora não devemos. Então, a incontinência, a impureza, a avareza e tudo aquilo que nos conduz a uma vida de impureza, de promiscuidade. E não apenas a prática disso, mas inclusive o tolerar disso. O verso 11 vai dizer assim, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? O que está escrito aí? Reprovai-as. Vai falar, pastor, eu estou vendo, mas não falo nada. Não. O seu papel como filho de Deus, como filhos amados, imitadores de Deus, andando em amor e luz, é inclusive reprovar as obras infrutíferas das trevas, para que você não se torne cúmplice. Eu sei que o meu filho está vivendo de modo promíscuo, mas eu não falo nada, pastor, eu vou deixar o Espírito Santo falar. Meu amigo, o Espírito Santo já te encheu para você ser uma voz à consciência dele. Meu filho está escolhendo um caminho aí tortuoso, mas fazer o quê, né? Cada um faz o que quer, né? Que Deus tenha misericórdia. Se Ele já te colocou lá como pai, como mãe, seja lá dentro da família, Ele já te colocou lá para ser luz, para ser sal. E você tem que salgar, você tem que iluminar. Né? Mas vai ficar bravo comigo. Oi? No mínimo isso vai acontecer mesmo, mas pode ser que ele se arrependa e mude de vida. Agora a gente muitas vezes, dentro dessa postura do politicamente correto, nos tornamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Fazer o quê, né, pastor? O mundo é outro. Menina agora começou a namorar, é melhor que eu deixe o namorado ir dormir aqui em casa, do que sabe-se lá, né? Vai ficar na rua aí, né? Perigoso, né? Ficar fazendo sexo dentro da Brasília aí, as Brasílias não tem nem alarme, né? Alguém entra, né? Aí faz um mal para os dois depois, né? Então é melhor que faça aqui em casa, né, pastor? Até comprei uma cama de casal, que aí não ficava, precisa arrastando 2 camas de solteiro, né? Ficava aquela situação, aí a cama abre no meio do negócio, você já viu. Então, pus uma cortininha rosa também no quartinho agora, né? Estou pensando em pôr um frigobar com uma cervejinha gelada, né? Para o futuro genro, né? Então, só falta isso, meu amigo. Só falta isso. E aí depois fala, pastor, mas fazer o quê, né? O mundo, né? E você está nele. E ao invés de você ser luz, ao invés de você ser sal, ao invés de você ser instrumento para pelo menos dentro da sua casa mostrar quem manda lá naquela bagaça lá, você é o primeiro banana a deixar o pecado entrar. Como que nós vamos mudar a moralidade
dos cristãos, se nós somos os primeiros a aceitar a prática promíscua dentro das nossas próprias casas? A Luísa tinha levantado a mão? É isso aí. Só que a prática de vida, inexistente. Fica bravo ainda. Ah, vocês são quadrados. O frigobar. Só não tem o frigobar. Agora eu dei a ideia, agora vai pôr. Agora eu dei a ideia, vai. É. E ainda chegou. Quer uma massagem depois, meu amigo? Então, só falta. Isso é a família modelo para os dias de hoje. Você trazer uma postura de santidade, meu amigo, aí muda. É um xarope. Esse cara aí, ele é intolerante. Esse cara aí está fora da curva. Essa é a ideia. Abra a sua Bíblia mais uma vez lá em Romanos, capítulo 13, verso 13. Vamos ler o 13 e o 14, tá? Vamos ler todos juntos, como fizemos até agora? Diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ok? Então, Romanos, está aí, ó, Romanos 13, 13, só que nós lemos 14 juntos. Andemos dignamente como em pleno dia. O problema é que quando Paulo escreve isso, quase 2000 anos atrás, havia pelo menos um pudor durante o dia, né? Era durante as noites que o bicho pegava. Hoje, se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele já ia ter que mudar essa frase aqui. Andemos dignamente de dia e de noite. Porque hoje, até durante o dia, as pessoas estão andando de modo indignas. Irmão, chega a ser ridículo. Semana passada que teve aquela onda de frio, foi, né? Todo mundo encapuzado, todo mundo, né? Algodão na orelha. Pega o algodão, põe no álcool, põe na orelha. Lembra? Quando você amarra jornal na canela. Um frio terrível, cara. Aí você vai lá no centro, tem umas lá, shortinho, por aqui e bota. Para mostrar as voltas. E se ainda você fala assim, pô, tá dentro... Não, meu amigo, tá ali, já foi. Mas não perdeu o senso do ridículo. E acha que está abafando. E acha que está abafando. Você não tem mais, irmãos, a dignidade de poder ir em alguns lugares públicos sem se deparar com cenas inconvenientes e constrangedoras por parte dessas pessoas que não temem a Deus. Você vai embora pensando, não dá. Vamos dar uma volta na praça, vamos no Pinheirinho com as crianças, fazer um piquenique. Não dá. Porque você chega lá e você vê cada coisa, você fala, não, vamos embora. E a filosofia é os crentes que se mudam.
E o problema é que não é nem todo crente, é os incomodados mesmo que se mudam. Porque tem muito crente que nem se incomoda com isso mais. Ao ponto, irmãos, que você tem que, depois de vários tempos, ter que chegar para a igreja e falar a respeito de pudor, falar de vestimenta modesta, de saber se portar. Você tem que trabalhar com a igreja para ensinar questões que são extremamente básicas de um andar digno, é porque o negócio, a vaca foi para além do brejo, irmão. Já não está nem no brejo mais, já foi para lá do brejo. Essa, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não andam mais dignamente. Muito pelo contrário. Em pleno dia, elas vivem em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções e tudo aquilo que está inclinado para a carne, no tocante aos seus desejos, às suas pulsões. Ele virou bicho. Porque é bicho que não sabe controlar as suas pulsões. Um cão vê uma cadelinha na rua, ele vai em cima da cadelinha e vai cruzar com ela. Ele não segura. Não, alguém pode ver, né, gente? Fica chato. Não chega na cadelinha e fala, vamos dar uma volta hoje à noite. Não, nem isso não faz. Porque é animal. Ele não segura a pulsão. É o que nós temos visto em relação aos homens hoje. As pessoas não conseguem mais controlar as suas pulsões carnais. E o povo aplaude. Ah, é isso aí mesmo. A vida é uma só. Vamos aproveitar. E aí se você pega e fala, meu amigo, tenha pudor. O cara ainda briga com você e é capaz de te bater ainda. É isso que nós estamos vivendo. E aí você fala assim, pô, mas isso é lá fora, né, pastor? Inocente, não sabe de nada. O negócio está aqui dentro. E você fala, isso é de hoje? Não, infelizmente, Paulo já disse que estamos nos últimos dias, então lá na igreja de Corinto mesmo acontecia coisa pior. Mas na igreja também acontece. Não há mais temor, irmãos. As pessoas não lutam mais contra as inclinações da sua carne. Não respeitam mais. Ao ponto de termos aberrações dentro da igreja. Adultérios escancarados, todo mundo sabe, todo mundo conhece, por anos a fio, está tudo certo. Práticas sodomitas acontecendo entre a liderança da igreja, por anos a fio, assediando os adolescentes, e a igreja continua andando. Pessoas tendo atos indecorosos dentro da igreja, e a igreja sabe, e continua, está tudo bem. Ao ponto de vir para a igreja, usar a internet da igreja, computador da igreja para acessar sites pornográficos e ter toda a sorte de práticas indecorosas dentro da igreja, e as pessoas ficam sabendo, e tudo bem, dá risada. E aí você chega, pô, gente, está tudo errado, nós precisamos arrumar isso. Não, manda esse pastor embora, arranja outro. Não pode, deixa quieto, não mexe com isso não. É um assunto que nós precisamos tratar, que nós precisamos fazer, que nós precisamos ensinar os nossos adolescentes, ensinar os nossos juniores, para que isso não aconteça, irmãos. Isso não pode acontecer dentro da igreja do Senhor e dentro da família da fé. Mas infelizmente está.
Então, o que é proibido? Inclusive, você tem que lutar contra os seus pensamentos, suas imaginações, seus próprios afetos, inputs, tudo isso você tem que lutar contra as suas pulsões. Todos nós somos assediados, irmãos. O problema não é ser assediado por esses pecados, o problema é sermos seduzidos por ele e darmos à luz a esses pecados. Todos nós somos assediados ao pecado? Claro que somos. Agora, o problema é que os cristãos de hoje não têm mortificado mais a sua própria carne. Muito pelo contrário, têm dado vazão aos desejos e às concupiscências carnais. Cada dia é um escândalo novo no mundo chamado Evangelho. De tempo em tempo você tem. Pessoas que se dizem espirituais, dali a pouco, está lá. Um escândalo. Nos tabloides da vida aí. Cantora gospel com o presidente, o pastor presidente, saindo do motel. E cada dia é mais comum. Agora, você fala, por que está acontecendo isso tudo dentro da igreja? A primeira coisa que eu entendo é que parou de tratar desse assunto, parou de ensinar sobre ética e moral dentro das igrejas. Só vai atrás de experiência sobrenatural. E aí vai para as aberrações, porque o cara, em nome da espiritualidade, aí ele vai para as aberrações. Né? Aquelas histórias dos caras que vão orar pelas irmãzinhas, é a mão de Deus, viu, minha irmã? É a mão de Deus. Essa mão de Deus é a mão boba de Deus. E aí vai e toca onde não devia tocar. E até debaixo dessa questão da espiritualidade, o cara usa para dar vazão à sua carnalidade. Nós tivemos um caso em Barretos, alguns anos atrás, o cara chegou profetizando numa dessas igrejas neopentecostais da vida aí, começou tal, e Deus revelava. Primeiro começou a orar para quem tinha dor de cabeça. Geralmente é assim. Então começa a curar quem tem dor de cabeça. Dali a pouco, quem tem espinhela caída, quem tem hérnia de disco. Aí dali a pouco, Deus me revelou que tem umas irmãzinhas aqui que vai ter, ainda não tem não, mas vai ter, né, câncer de mama e câncer de útero. Então essas irmãs, por favor, fiquem aqui, e eu vou orar para vocês depois. Aí tinha umas velhinhas no meio lá, ele não foi muito com a cara, falou, Deus já me revelou que o seu caso já está bom, ele já está resolvido. Ficou só com as novinhas. Aí com as novinhas falou, então, o seu caso é meio sério, então vamos para uma sala de oração. E aí, é a mão de Deus, viu, querida? É a mão de Deus. Então, você ia ter câncer de mama, então vamos ungir sua mão para você não ter. Você ter câncer de colo de útero, nós vamos ungir para você não ter. Agora, vê se câncer de próstata ele curou alguém. Não, isso aí ele não curou ninguém. Os homens, ninguém ia ter problema. Câncer no escroto. Não, isso aí não tem. Safadeza, irmãos. Aí as irmãs começaram a reclamar com o pastor. O que aconteceu? Puseram uma câmerazinha lá, filmaram o cara, chegaram e chamaram o cara. Você está passando. O cara tiver que sumir com o cara da cidade. E aí, sabe o que é pior? Aí o pastor da igreja chamou todo mundo que teve oração com o cara, vem aqui para nós quebrar a maldição da oração do cara, porque ele era um tranqueira. Ficou pior do que... Aí vai desungir agora. Dentro da igreja, irmãos. E aí o que acontece? Some com esse cara dessa igreja, mas ele vai para onde? Para outra igreja. O que mais? Vamos caminhar aí. Dentro da questão 139 ainda é proibido todas as comunicações corruptas ou torpes e o ouvir das mesmas. Pautado aqui em Efésios capítulo 5, nós lemos, né? Que como filhos da luz, nós temos que andar na luz, evitar toda conversação torpe, qualquer situação de impudicícia, ou qualquer situação que seja inconveniente,
e não nos tornarmos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Veja que esse caso aqui de Efésios 5 é uma situação que coloca todo mundo num contexto, irmãos, que se você não for instrumento para defender a moralidade, constitui você um cúmplice da imoralidade. Nós precisamos ser fiscais uns dos outros, irmãos, para mantermos a pureza na igreja. Um outro caso recente, graças a Deus não foi aqui, também, na igreja, no departamento infantil da igreja, um dos professores da igreja estava ensinando a criança na escola. Tem que fazer um curso de dom, tem que fazer um curso de não sei o quê, tem que fazer um curso para... Aí a gente às vezes aplica e fala, nossa, pastor, que coisa, né? Irmãos, todo cuidado é pouco. E a igreja precisa ser um lugar de proteção. Você precisa saber que a igreja é um lugar que um está fiscalizando o outro. Eu já tive uma situação na igreja, sempre tem um irmão beijoqueiro, né? Agora com o Covid diminuiu esse negócio, mas sempre tem aquele cara carinhoso, beija as irmãzinhas, tudo, ósculo santo, viu, pastor? Mas por que você não beija os barbudos? Só beija as irmãs. Nossa, pastor, o que o senhor está achando? O senhor está insinuando alguma coisa? Não, não estou insinuando nada, não, só estou fazendo você pensar. Por que você não respeita as irmãs? Eu cumprimento a sua. Oi, minha irmã, paz, graças, paz. Deus abençoe. E não é aquele negócio de cumprimento de bezerro, né? Que você só dá aquela encostada. Não. Oh, meu irmão, paz do Senhor. Aquele beijo molhado. Ah, beijar um espinheiro, rapaz. Aí criava um constrangimento dentro da igreja, não precisava. Tinha irmã que já viu o carro e já falava assim, meu Deus do céu, vou para o outro lado, vou sair. Agora só tem uma porta, agora, meu Deus, agora não dá. Ixi, agora me prendeu no corredor aqui, não tem como. E vinha, pastor, fulano, me constrange, pastor. Ai, fala por ele. Não, mas chato, né? Pô, tem desconfiômetro, cara. No mínimo, bom senso. E mulher sente. Quando é um cumprimento desprovido de qualquer tipo de intenção e quando tem um negócio esquisito no negócio. Vocês têm esse sexto sentido 6 que vocês sabem. Vocês sabem como que, se a pessoa te cumprimenta, o que ela cumprimentou, se o jeito foi certo, se não foi. Mulher sabe disso, não sabe? Sabe. Seja instrumento. Pastor, o fulano está cumprimentando gente meio esquisito. Porque o homem é meio quarta-feira nesse sentido, né? Então as mulheres sempre fala. Porque aí eu chego no carro, ô meu amigo, ó, para, viu? Nossa, pastor, essa igreja é fria, a gente não pode. É fria mesmo. Procura uma quente. Procura uma quente que aqui é fria mesmo. Melhor que seja assim, a gente mantenha o ambiente
desprovido de qualquer inclinação que possa dar vazão a qualquer prática de impureza. Pelo menos deveria ser assim. Bom senso. O que mais? Os olhares lascivos, o comportamento impudente e leviano, que é o que eu estou falando aqui agora. Você ter prudência, você ter uma postura, no mínimo sensata. No mínimo sensata. Leia lá 1 Coríntios 5. A impureza na igreja de Corinto, né? Então Paulo traz aí algumas situações, e aqui a gente tem um caso extremado, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, mas não está falando dentro da igreja, não está falando dentro do contexto cristão, tá, mas a igreja também, infelizmente, pode ser um local onde aconteça a imoralidade. E nós temos que estar atentos a isso. E Paulo vai chamar a atenção da igreja, porque a igreja não estava disciplinando essa turma. Não estava colocando os pingos nos is, não estava estabelecendo a ordem. Sabia o que estava acontecendo e deixava o negócio rodando. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, somos chamados de filhos de Deus e devemos viver como imitadores de Deus. Se nós mancharmos o nome do Senhor por causa de uma besteirinha, às vezes, uma situação que pode ser evitada, já é mais do que suficiente para sermos o causador de escândalo. E a Bíblia diz que se a gente for instrumento de escândalo, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no rio, sei lá eu. Então, todo o procedimento sacro, o mais sensato possível, é a responsabilidade de todo cristão. Você vai demonstrar intimidade, irmãos? É no amparo moral e espiritual das pessoas. É assim que você mostra intimidade. Suportando, sustentando, instruindo, aconselhando, pastoreando uns aos outros. Agora, não dando margem para uma situação que possa gerar, no mínimo, inconveniência. Vestimenta. Porque tem gente que fala, não, eu estou de vestido longo, mas parece uma linguiça, um embutido. Não adianta o vestido longo. Tubinho. E às vezes pega 2 números menor do que ela usa. Moderado, meu amigo. Além de ficar feio, ridículo. Anda que nem um pinguim, que não dá nem para... Estou de longo, pastor. Já viu isso? Vontade de passar uma rasteira? Arrasa inteiro, igual embalagem de mortadela, daquelas embutidas que a gente comprava, que deixava a boca cheia de sebo. Irmãos, tem que ter senso, gente. Tem que ter senso.
Tem roupa que você não deve usar em lugar nenhum, muito menos na igreja. Primeiro Timóteo capítulo 2, verso 9. Vou ler o 8 também. Quero, portanto, que os varões, ou seja, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje, o que está escrito aí? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou peras, ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, o vestuário moderado, modesto, cheio de bom senso, um traje decente. É o que se espera. E agora é importante também dizer aos homens, que agora com essas calças estilo dançarino do balé de Moscou, que agora, né? Eu mesmo vou comprar roupa, para mim é uma dificuldade, porque agora é tudo aquelas slim. Hã? Você comprar um papel filme e enrolar no corpo, eu acho que fica com mais sobra do que as calças que eles estão fazendo hoje. Já sentiu? Quem tem um padrão físico como meu gordo, canela grossa, não sei o quê, pelo amor de Deus, você sobe a pressão. Usar uma calça daquela. Né? Que aperta igual aquelas meias de pós-operatório. E o caboclo que tem o cambito fino, meu Deus, parece um pirulito. Só fica a cabeça. Né? O corpo, um cabeção. E vem para a igreja com esse trem grudado. E tem uns que dançam ainda, né? Nessas igrejas que podem dançar, ainda vem e vai fazer lá o reteté lá. Tem um monte de vídeo daquelas enguias dançando na frente da igreja. Já viu? Dá até mal-estar. Você fala, vai quebrar no meio. Bom senso, meu irmão. Quem define a moda são pessoas que, na grande maioria das vezes, estão querendo justamente vender uma roupa sensual. A maioria das pessoas que se envolvem nessa questão para ter sucesso no mundo da moda, não está ali para fazer uma roupa que glorifique um padrão de bom senso, de moralidade e modéstia. É só se observar os modelitos que fora não. Vestuário imoderado se constitui num item, segundo os nossos teólogos da confissão de fé e do catecismo, como quebra do 7º mandamento. Porque se o seu vestuário conduz alguém a uma prática de desejo, ou seja, ou suscitar qualquer situação de impudicícia, você está sendo pedra de tropeço na vida dos outros. No cristianismo é uma fé de testemunho, irmão. No cristianismo, eu uso essa roupa, mas eu estou bem. O problema é do olho do outro. No cristianismo é fé de testemunho. O que você faz não pode ser pedra de tropeço do outro. Então, use um traje decente, modesto, cheio de bom senso. O que mais que é quebra do 7º mandamento? A proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Essa é uma situação que a igreja contemporânea está fazendo. A ideia de nicolaítas, a ideia de algumas heresias aí. Mas dê uma olhada aqui em 1 Timóteo 4,13. Primeiro Timóteo, acho que o texto, acho que eu devo ter digitado errado aí, mas vamos ver. Esse aqui eu acho que
ele vai dizer, até me xingada, aplique a leitura, a exortação é um ensino. Eu não sei se esse texto é o que está no original. Deixa eu ver aqui, já mudar o slide aqui, que eu já... 1 Timóteo 4:3, não 4:13. É porque eu copiei aqui da sequência da coisa, copiei errado. Então, 1 Timóteo 4:3. Eu vou ler do 1 ao 3, tá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Hoje é mania, né? Você proibir casamentos e proibir comer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que Deus fez para a gente com ações de graças consumir sem nenhum problema. As pessoas estão muito preocupadas com esse negócio. E na questão da proibição do casamento, quando você vai lá para Apocalipse e para outros contextos, você vai ver que havia uma heresia reinante nos dias da igreja primitiva, onde alguns ensinavam que o casamento era proibido, até dentro daquela perspectiva, né, que o sexo é algo carnal, então não serve casar, pronto, acabou, é proibido casar, você não ter carnalidade. E o ensinamento de Paulo é justamente outro, aquele que vive abrasado, que se case, justamente para não cair na imoralidade, para não cair na promiscuidade, não cair na prostituição. Então o casamento é algo estabelecido por Deus, só que existem padrões desse casamento. E esses padrões precisam ser obedecidos. Então, uma das situações que a igreja de hoje tem feito, né, e que conduz à quebra do 7º mandamento, a proibição de casamentos lícitos. Nós já falamos, a questão do divórcio é uma situação endêmica na nossa sociedade hoje, dentro do cristianismo. Né? Por quê? Porque há cerca de algumas décadas atrás, a igreja negligenciou o ensino da prática moral, o ensino do matrimônio como algo digno de honra, e aí então virou essa situação que nós viramos, as pessoas se divorciando por qualquer motivo, por motivos que a Bíblia não referendam, pessoas agindo de uma maneira a produzir o adultério na parte de alguém, né? Quando eu deixo de cumprir com as minhas responsabilidades conjugais, eu acabo lançando o meu cônjuge para um possível adultério. Né? Tem gente que faz isso, de caso pensado. Isso é propósito demoníaco. E aí, então, essa questão do divórcio se tornou uma situação aí incontrolável dentro da igreja. Né? Tanto é que as estatísticas dizem que 50% dos casamentos dos crentes terminam em divórcio. Cada 10, 5 terminam em divórcio. Tá? Aí o que acontece? Quando há esse divórcio de um modo desassociado dos princípios bíblicos, você acaba autorizando a realização de casamentos fora dos princípios bíblicos. E a Bíblia nos ensina que aquele que casa de uma maneira errada com aquela que foi divorciada se torna o quê? Adúltero ou adúltera. Então a igreja precisa restaurar novamente os princípios morais para a realização do casamento. Porque quem casa com repudiado ou com repudiada por qualquer motivo que não seja os motivos bíblicos, o que a Bíblia diz que acontece? Se torna o quê? Adúltero. E a igreja, vida que segue. Então, autoriza casamentos que não deveria e acaba proibindo outros que deveria. Um exemplo mesmo, né?
Nós tivemos recentemente um casamento na igreja, todo mundo conhece a história, foi abandonada pelos maridos e agora resolveu casar de novo. Biblicamente falando, aquela que foi abandonada pelo marido descrente, pode casar de novo? Sim ou não? Pode. Aí alguém diz, nossa, mas a igreja faz casamento já 2 vezes já. Foi. É a história. O contexto de abandono obstinado da parte do descrente. Inclusive, o abandono do último não foi nem descrente, era membro da igreja. Inclusive, foi disciplinado porque abandonou a esposa e a filha. Foi excluído da igreja por conta disso. Aí a esposa resolve casar de novo, porque foi abandonada de modo obstinado, biblicamente falando, não tem nada que impeça. Inclusive, casar na igreja. Aonde que a Bíblia diz que agora, porque ela foi abandonada por dois maridos, que agora ela tem que casar num porão escuro para que ninguém veja? Tem alguma coisa nesse sentido? Não. Então a igreja faz o casamento sem problema nenhum. Agora, se chegar uma situação diferente, a igreja vai falando, essa situação aí é complicada, meu amigo, não dá para fazer. Porque senão daqui a pouco corre aquele risco que nós já mencionamos aqui. Está o João e a Maria, o Zé e a Bernadette. Separa por qualquer motivo, dali a pouco o João casa com a Bernadette e o Zé casa com a Maria. E continuam felizes, inclusive com os filhos, tudo junto na igreja, como se nada tivesse acontecido. E vai chegar o dia que ainda o Zé vai largar da Maria, o João vai largar da Bernadette, e o Zé vai casar com o João. E a Bernadette com a Maria. Olha que situação. E o filho vai falar agora, e agora? O que nós faz? Ah, meu filho, agora não faz nada. Vai fazer o quê? E chega pro pai, eu chamo o João de mãe, ou de pai também? E vice-versa. Hã? Irmãos, não vai demorar muito. Se a igreja realmente não se portar como deve se portar, dentro do padrão que a palavra de Deus nos ensina. Tudo bem? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. O que mais que diz? O permitir, o tolerar, ou ter bordéis e a frequentação deles. Nós vimos lá em Jeremias, né? Vamos relembrar aquele texto lá de Jeremias? Jeremias, acho que foi capítulo 5, né? Verso 7. Eu acho que é isso mesmo. Jeremias 5, 7, isso. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteram e em casa de meretrizes, ou seja, em bordéis, se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos. Correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria da nação como esta? Então veja, questionamento do próprio Deus. Eu vou me tornar cúmplice dessas práticas promíscuas? Não, Deus diz, eu vou ter que aplicar uma justa punição. Então, o permitir, o ter, o tolerar e ter bordéis e a frequentação deles. Frequentar as casas de meretrizes. Isso é quebra do 7º mandamento. Veja ainda 1 Coríntios 7. Qual que é o padrão que a palavra de Deus estabelece, então, para que isso não aconteça? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2 diz: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Você vai entender o porquê que Paulo fala isso quando você segue na leitura aqui do capítulo 7, quando ele trata da questão da perseguição,
enquanto você está perseguindo, é mais fácil você perseguir sozinho do que você ser perseguido e fugir em família, né? Então, devido ao caso de perseguição que a igreja estava, é melhor que ninguém toque mulher, que ninguém se case. Porque se tiver que fugir é mais fácil. Agora, se tiver que fugir, eu, a mulher, 3 filhos, cachorro, gato, periquito, fica mais complicado. Então, esse era o contexto, né? Só não tem o periquito, viu, gente? Mas vamos lá. Então, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, veja, para não ter essa perspectiva da casa de meretrizes, bordéis e tudo mais, a solução de Deus é o casamento lícito. Por causa da impureza, então cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido. Então esse é o padrão de formação de uma família santa e de um casamento lícito, como um instrumento para evitar o que mesmo que é dito aí? Por causa da impureza. Que é a ideia de imoralidade, promiscuidade, por aí vai. O que mais que é a quebra do 7º mandamento? Os votos embaraçadores do celibato. Por que votos embaraçadores? É lógico que aqui os nossos teólogos aqui estão colocando essa premissa, já atacando diretamente a postura romanista que impedia os seus clérigos de se casarem. Padre não pode casar. Né? Então, já em confronto a essa prática romanista, os teólogos de Westminster vão lá e confrontam também que essa prática é uma prática que induz a quebra do 7º mandamento. E de fato induz. Não são poucos os casos de imoralidade entre os clérigos católicos. Porque o celibato ele não resolve o problema da pulsão carnal. E aí você tem prostituição, você tem fornicação, você tem abuso sexual, você tem pedofilia, aí você tem uma série de situações. Então, os votos embaraçadores do celibato é considerado, pela nossa confissão de fé, nossa Constituição, um instrumento para a quebra do 7º mandamento. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. 1 Timóteo 5, 14. Vai dizer assim, inclusive o contexto aqui das jovens que ficaram viúvas, né? Paulo diz, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Principalmente aquelas que já tiveram uma vida conjugal e, consequentemente, uma vida sexual ativa. Paulo, então, diz, olha, é mais jovem, então é melhor que você então se case, até mesmo para evitar qualquer tipo de postura que gere a maledicência ou que gere a prática da promiscuidade ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o casamento é uma solução que a igreja, que a própria palavra de Deus apresenta, desde que seja o casamento lícito, como instrumento contra a imoralidade e a possível quebra do 7º mandamento. Até aqui tudo bem, irmãos? Tranquilo? E nesse slide ainda, a demora indevida do casamento. Né? Nós vamos pegar todo Coríntios, né? Mas de um modo específico, veja aí 1 Coríntios 7, verso 9. Como nós vimos, a solução que a Bíblia apresenta para a impureza, para a promiscuidade, para ser instrumento contra a quebra do 7º mandamento, é o casamento. E aí, então, o verso 9 vai dizer o quê? Caso, porém, não se dominem, que faça o quê? Que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, aqui o contexto de que o casamento é instrumento para evitar a imoralidade, a impureza, e aquele que tem desejos sexuais, não tem problema nenhum você ter desejo sexual. É até bom que você tenha, né?
Se você não tem desejo sexual, algum problema tem, meu amigo. Né? Eu até falo para os nossos jovens, você começou a namorar alguém, o cara não demonstra que o cara tem desejo por você, é lógico que ele vai te respeitar. Mas se ele não demonstra que tem desejo, cuidado, você pode estar com um cara que não gosta daquilo. E que às vezes está casando por uma necessidade social. E aí você vai acontecer igual aconteceu aí, né, na história recente. Vai casar, fazer uma festança, viaja de lua de mel, aí chega lá o cara fala, não, eu não gosto da fruta. E aí vem embora, passa vergonha, um trauma terrível. Aí você pergunta, mas o cara nunca demonstrou nada no namoro, namorou não sei quantos anos, o cara, ai não, ele nunca nem na mão ele pegava, ele era muito respeitador. Tenha paciência, né, meu amigo? O cara santo demais tem que estar no céu. Então, desejo vai ter. Agora, você vai controlar. Agora, não consegue controlar? Então, qual que é a solução bíblica? Casa logo. Então, eu vou começar um relacionamento. E não tem previsão de quando eu vou casar? Então, segura a onda aí, meu amigo. Porque quanto mais tempo você ficar no namoro, simplesmente, mais vontade você vai ter. E aí mais difícil vai ser. Não é assim? Então, coloque isso como prioridade. Então, já que a sua necessidade é essa, então coloque como prioridade, para casar logo. Mesmo porque a Bíblia diz em Gálatas sobre a questão do defraudar o irmão, sobre a questão de não ser instrumento para conduzir ninguém à prática pecaminosa, e por aí vai. Então, o casamento, a demora indevida do casamento, pode ser um instrumento para a quebra do 7º mandamento. Porque vai te conduzir a uma prática de fornicação, às vezes, durante o período do namoro. Né? Ou, às vezes, da prática de até promíscua, né? Que aí você não quer desrespeitar a namorada ou o namorado, e aí você procura um cara fora para amenizar aí o seu fogo, né? Já que você está abrasado, já que você está pegando fogo. Então, o casamento é a solução. Uhum. Sim. Pode ser. A igreja, ela precisa ser fiel às Escrituras. Mesmo que tenha sido por conta da dureza do coração do homem, se foi permitido o divórcio na situação de relação sexual ilícita, então a igreja tem que levar em consideração essa possibilidade. Entendeu? Agora, a igreja, ela obviamente, ela tem que trabalhar pela perspectiva do perdão. Mesmo porque a parte vítima é a única a parte culpada, a única coisa que cabe a ela é receber o perdão. Porque se ela não receber o perdão, a parte culpada, pela Bíblia, ela não pode casar de novo. É como se ela fosse morta. E se ela ama Jesus, ela vai se tornar eunuca ou eunuco por causa do reino. O que é se tornar eunuco por causa do reino que Mateus trata lá em Mateus 19? Nós vamos estudar isso mais detalhadamente à frente. Mas é justamente porque eu sei que eu não posso mais ter um compromisso conjugal, porque eu sou a parte culpada de adultério. O meu cônjuge não quis me perdoar, é um direito dele, ou mesmo se me perdoou, não quis casar, perdoou, mas não quis manter o casamento, quis se divorciar, é um direito. Então, o que me cabe agora é viver solteiro e em continência o resto da vida por causa do reino de Deus. Se eu amo Jesus o suficiente, é isso que eu tenho que fazer. Ai, pastor, eu não dou conta. Ai, pastor. Então não adultera o cara pálida. Então vive uma vida santa.
Presta atenção no que eu estou falando. A parte culpada. Não, o inocente pode casar de novo. A parte culpada é como se fosse morta. Então, se ela quer viver ainda no reino, o que se espera dela? Se torne eunuco. Eunuco por causa do reino. E aí, então, que aí o bicho pega. Porque o cara, às vezes, quer se divorciar por qualquer motivo, e aí ele não tem um amparo bíblico para o divórcio, só que aí depois quer casar de novo. Não. Se você se separou por qualquer motivo que não tem um amparo bíblico, então você está tomando uma escolha de não querer mais viver maritalmente com ninguém. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7? Que a mulher não deve separar do marido, e que o marido não deve separar da mulher. Se, porém, se separar, que não se casem, ou que se reconciliem. Duas exceções. Relação sexual ilícita, a parte vítima pode casar de novo, a parte culpada, se arrependeu, pedir perdão, a chance dele é reconciliação. Se o cônjuge, não, eu te perdoo, mas não vou viver mais contigo. É um direito que ela tem, por dureza do coração, mas é um direito que ela tem? É. Então essa parte que era culpada, ela vai colher a consequência do ato dela. Se ela quiser continuar andando com Deus, eunuco por causa do reino. E a segunda situação, o abandono obstinado da parte do descrente. O descrente resolveu me abandonar e foi embora, pastor. Tudo bem. Deus os tem chamado à paz, vai dizer Paulo. Você não sabe se ia salvar o seu cônjuge? Então que vá. E agora, então, você pode casar. Mas, então, preste atenção no que você vai fazer para casar. A ideia é que case no Senhor, pessoa que tema a Deus, pelo menos. Agora, pastor, isso é muito difícil para os nossos dias. Sim. Ao ponto que nós chegamos numa situação, que eu já disse aqui, que às vezes nós vamos ter que tolerar essa nossa geração, alguma situação, porque já tem gente que já está casada de novo, e que separou, que não está sem nenhum motivo. Pastor, qual que é a minha situação? Ora por graça, porque se Deus for aplicar a lei, é o seguinte, se você se separou por qualquer motivo e casou com outro, quem casou contigo está casando com uma repudiada. Constitui adultério. Nossa, pastor, mas agora nós estamos aí, agora estamos firmes, agora deu certo, temos filhos, como que vai ser agora? No dia final nós vamos ficar sabendo. Mas o procedimento que Jesus externa em Mateus é esse. Agora, a igreja, é o que eu te falei, você está aí 40, 50 anos sem falar de moralidade dentro da igreja. Aí você tem 60% da igreja numa situação dessa. Como que nós vamos resolver esse problema? Não vamos. Irmãos, nós vamos trabalhar para que os nossos filhos não caiam na mesma postura que nós caímos. E vamos orar para Deus ter misericórdia dessa geração. Olha lá, Ronaldo. Não, a questão da salvação, você não vai perder pela perspectiva do pecado. Só que você tem uma situação que diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. A partir do momento que você casou, você está sabendo que você está entrando numa situação de constante pecado. Então, por isso se caracteriza uma... Aí o questionamento não é que você vai perder a salvação porque você casou. É um questionamento se o fato de você ter casado como verdadeiro crente, para se colocar numa situação de permanente pecado, na prática permanente do pecado, porque é essa a situação que você vai viver, se de fato você é eleito, se de fato você é crente. Porque se você não cogitou o fato de ser eunuco por causa do reino, por conta do seu pecado que você cometeu, então o questionamento não é se vai perder ou não a salvação, é se de fato você já teve a salvação em algum momento da sua vida, né?
o meu estado vai ser um estado permanente de adúltero. Que é isso que Jesus fala. Aquele que casa com o repudiado ou com a repudiada se torna adúltero. E a condição fica permanente. Então aí é uma prática constante do pecado. Diferente. O cara cai toda vez. A cada 3 meses o cara cai. Tudo bem, mas o perdão de Deus é tal. Tem que puxar a orelha desse cara, tem que disciplinar esse cara, tem que sei o quê. Mas ele está caindo no pecado. Ele não está vivendo na prática permanente do pecado. Eu vou estudar isso mais para frente, irmãos. Eu sei que esse é um assunto complicado, mas vamos lá. Pois não, Eli? Vírgula. Dentro da perspectiva bíblica, qual que é uma situação, para quem está acompanhando a internet, uma situação de um casamento abusivo, tá? Meu marido me bate. Se ele é crente, primeiro ele não faria isso. Mas eu casei com descrente. Então você desprezou todo um princípio de ensinamento das Escrituras, de princípio das Escrituras. Você correu um risco e você escolheu correr esse risco. Pastor, isso parece machismo. Mas foi. Você escolheu. Segundo, se ele é crente, qual que é a situação? Traga a denúncia, a igreja vai resolver o problema com o cara. Aí o cara é crente, bateu na mulher. A igreja vai chamar o cara, vai disciplinar esse cara. Recorrente. A igreja vai excluir esse cara. Aí sim, só depois da igreja desligar esse cara do céu, ele é considerado então um descrente, um gentio. A igreja então pode autorizar essa situação para que a mulher se veja livre dessa situação e tal. Agora, na perspectiva, ela pode se casar novamente? Aí é uma discussão teológica interminável. Porque para ela se casar novamente é só no caso dela, da relação sexual ilícita, ela sendo vítima, ou do abandono obstinado do descrente. Então aí é uma questão que a igreja, obviamente, vai ter que tratar e não vai ser fácil ela chegar numa conclusão, porque a Bíblia mesmo não deixa um negócio explícito. Você vai ter gente que vai definir que pode, não, eu acho que pode, desde que seja no Senhor, e você vai ter teólogos com base bíblica dizendo, não, o único motivo que você pode casar de novo é no caso de vítima de adultério ou do abandono obstinado do descrente, do incrédulo. Aí você pode casar de novo. Então, vai ter discussão? Vai. A gente vai tratar disso no final da sequência aqui que nós vamos estudar. Porque são questões éticas? São. E a igreja precisa se posicionar? Precisa. O problema é que, muitas vezes, as pessoas, primeiro, assumem um compromisso já sabendo que aquele compromisso não é o indicado pelas Escrituras. Segundo, tomam uma decisão destituída, inclusive, da própria ação da igreja, da disciplina eclesiástica. Às vezes a pessoa se divorcia, e a liderança da igreja não está nem sabendo daquilo que está acontecendo. E aí, então, vem já com uma situação goela abaixo, fala, eu divorciei e já estou com o outro aqui, vou casar. E ainda você tem, para pimentar toda essa situação, uma igreja em cada esquina que cada um faz aquilo que dá na cabeça. Então, se essa igreja não aceita, eu vou para outra igreja ali que aceita. Mas todos esses casos, veja, a gente põe na conta do quê? Da graça do Senhor, e lá no fim que nós vamos ver o que vai acontecer. Isso não tem como você determinar. Agora, existe mecanismo para você tentar solucionar casos extremos assim? Tem. Tem. E a igreja deve sempre apresentar essa perspectiva, mesmo porque o próprio Deus diz que odeia aquele que cobre a sua veste de violência. Então, em hipótese nenhuma, dentro da igreja, a igreja deve referendar a prática de violência doméstica.
deve vir duramente e apresentar a disciplina eclesiástica duramente sobre aqueles que porventura fazem esse tipo de prática. E a igreja, como ela tem autoridade dada por Jesus para ligar e desligar, então ela pode, como igreja, definir essa situação. Agora, nunca eu como indivíduo. Porque eu como indivíduo é a mesma coisa se eu decidir fazer justiça com as minhas próprias mãos. Entrou um ladrão na minha casa e matou minha tia. Então eu vou lá e vou matar esse ladrão agora. Não, eu tenho que usar o sistema correto para que eu tenha direito aos benefícios que a própria lei me observa. Agora, é aquilo que eu já falei aqui. Nós vivemos numa geração que foi privada do ensino. Isso não ensinava nas igrejas. Esses pastores que pastorearam esses últimos 30 anos, Deus vai cobrar desses caras. Porque a obrigação desses caras era ser atalaia, de apresentar o que as Escrituras ensinam sobre cada situação. Se a pessoa, depois que foi ensinada, resolver fazer diferente daquilo que a Bíblia ensina, tudo bem, risco dela. Mas o problema é que a nossa igreja ela foi privada do ensino. As pessoas vinham para a igreja, assumiam um compromisso com Cristo, mas não eram ensinadas a respeito do padrão do cristianismo. E cada uma vivia segundo aquilo que dava na cabeça. Deus vai cobrar da igreja nesse sentido? Certamente. Vai cobrar desses pastores aí que ficou simplesmente vivendo às custas da lã das ovelhas e da carne das ovelhas, como nós pregamos lá nos profetas depois da Babilônia? Vai. Deus vai pesar a mão sobre esses caras. E tem muita gente hoje que sofre porque a igreja negligenciou o ensino correto. Então, pastor, o que a gente faz? É ensinar a partir de agora e clamar pela graça de Deus, porque se Deus resolver aplicar o ensino dele, mesmo sobre nós que não tínhamos conhecimento desse ensino, ele continua sendo justo e nós, pecadores. Vamos lá para o nosso horário. Não, existem casos e casos, Paulinho. Porque nunca é fácil você definir quem que é a parte vítima e quem que é a parte culpada. Nunca é fácil. Mesmo porque é o seguinte, às vezes, a própria esposa priva o marido do convívio sexual, ou da manutenção da intimidade sexual, por meses. Nós vamos ver que isso também é um pecado. 1 Coríntios 7 diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. E a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não priveis uns aos outros, salvo em mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. Mas não demora muito nessa oração, não. Ora rapidinho e volta para que o diabo não venha tentar. Então, veja, o fato, às vezes, da mulher usar a relação sexual como moeda de troca, que eu já disse que isso é prostituição, porque quem vende serviços sexuais é uma prostituta. Então, a esposa que usa a intimidade sexual como mecanismo de troca, moeda de troca dentro do relacionamento legal constituído, na verdade, além dela se constituir uma prostituta, ela acaba servindo de instrumento da quebra do sétimo mandamento, porque coloca o marido numa situação de necessidade carnal que ela não vai suprir. Então, o que acontece? Quando a igreja vai tratar de um assunto de divórcio, geralmente isso vem tudo à tona. E aí, o cara é culpado de adultério, mas ela foi culpada de adultério antes. Mesmo não tendo tido relação sexual com nenhum outro homem. Porque adultério, como Jesus bem nos ensinou, não é só a prática literal de um ato sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Até a intenção impura já constitui adultério. Até o pensamento já constitui adultério. Então, dependendo do caso, a igreja vai chegar na conclusão que quem adulterou primeiro foi ela. Quando deixou de cumprir com as obrigações conjugais.
Entendeu? E ele depois, porque não segurou a onda. Qual que é o papel dele? Teria que vir procurar a igreja e falar assim, pastor, a minha esposa não está cumprindo com os papéis conjugais. Eu preciso que o senhor chame ela e dê uma admoestação. Nossa, pastor, que constrangedor. Tem que fazer. Mas é o papel do pastor, fazer o quê? Aí vai tratar da questão conjugal dos dois. Porque aí, se acontecer alguma situação, você já acompanhou, a igreja já acompanhou, já está ciente. É uma situação. Então nunca vai ser fácil você definir, inclusive, quem pode casar e quem não pode casar de novo. Agora, existem casos que são explícitos. Onde você tem lá o marido fiel e a mulher pega e deita com qualquer um que passa na frente da casa. E outro que é a mulher fiel, crente, que o marido é um fanfarrão. Então aí nesses casos fica fácil para a igreja determinar quem é a parte vítima, quem não é, e aí determinar quem pode casar de novo e quem não pode. Geralmente o cara não aceita, porque o cara já está no pecado mesmo, e aí ele vai para a várzea, e aí abraça a pecaminosidade e vai. Mas nunca é fácil. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos restaurar a dignidade do matrimônio. Seja digno entre todos o matrimônio. É isso que a Bíblia nos ensina. Para isso, nós vamos ter que mexer na ferida. E tem muitas feridas. Eu sei que não é um assunto fácil. Agora, aquilo que eu falei, como uma perspectiva, considerando e sendo justo com a nossa geração, uma igreja que falhou, apesar de que a confissão de fé sempre estava aí, né? A confissão de fé sempre foi a mesma e sempre esteve aí. A igreja sempre adotou ela. Mas a negligência de uma geração inteira nos conduz a termos mais misericórdia. Mas a igreja ter mais misericórdia. Mas não significa que Deus tenha que ter. Se Ele já tinha ensinado. Então a gente vai ter que tratar do assunto. Né? E aí definir em quais casos você pode casar de novo, ter outro relacionamento e por aí vai. Por isso, a ideia das advertências bíblicas antes de você assumir um relacionamento conjugal. Porque é um negócio sério que você vai ter que aguentar ou para a vida toda, ou ter que tratar da maneira correta, que nem muitas vezes é agradável, para evitar um mal pior lá no futuro, que é a prática permanente num processo pecaminoso. Aí a gente vai voltar a falar disso. Está aqui, inclusive, no slide. Nós vamos parar hoje por aqui, mesmo porque nosso tempo já foi. Ainda estamos na pergunta 139, ainda tem mais alguns pontos aqui, que a gente vê semana que vem. E aí depois, vamos tratar sobre o padrão bíblico para o casamento, o que a Bíblia fala a respeito do casamento, a maioria dos textos que diz qual que é o objetivo do casamento, a questão do divórcio, quais casos Deus permite, né? A ideia de qual as posições, e também vamos tratar um pouquinho sobre a questão da poligamia, e aí a gente fecha sobre o princípio moral por trás do não adulterarás, que é a conclusão final aí. Então tem muita coisa ainda para a gente estudar ainda sobre a quebra do 7º mandamento. E aí vamos entrar nos ensinos a respeito dos casamentos, as possibilidades do divórcio, possibilidade do novo casamento, em que casos cabe novo casamento, né? Como que a igreja deve se portar. E aí, como igreja, a gente vai ter que definir, né, algumas situações relacionadas ao nosso contexto contemporâneo. Tudo bem, irmãos? Peço que você continue orando para que Deus esteja nos dirigindo aí nos estudos, né? Principalmente quando a gente trata de uma situação que é tão próxima, né? Da moralidade que a gente tem vivido aí no nosso dia a dia. E que, infelizmente, por conta das características da nossa geração, é uma situação não incomum dentro da igreja. É muito comum. E a gente tem que tratar com fidelidade bíblica e, ao mesmo tempo, com misericórdia e amor, né, para com todos os irmãos. Tudo bem?